Então, pessoal, meu nome é Edivaldo, eu vou ser o professor de história de vocês. Eu não sei se eu já dei aula para vocês, mas o que acontece? Como essa é a primeira aula que a gente está tendo, né, na quinta semana, já desde que voltaram as atividades, nessa aula eu queria estar trabalhando com vocês a correção das semanas 1, 2, 3 e 4, tá bom? Do primeiro PET do Estado. Ok? Então vamos avançar aqui. Na semana 1, o tema trabalhado foi a escravidão. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí o slide? Sim. Beleza. Então o tema foi trabalhado foi a escravidão, tá bom? No Brasil, a partir do século XVI, começou a importação de escravos africanos aqui para o nosso território. Inicialmente, essa escravização ela foi feita sob o trabalho dos indígenas, tá bom? Na extração do pau-brasil. Mas à medida que surgiu o interesse entre a coroa de iniciar uma produção canavieira aqui no Brasil, eles sentiram a necessidade de trazer mão de obra africana para aqui, por dois motivos. Primeiro, a Igreja Católica ela era contra a escravização dos indígenas. Tinha a questão de eles dizerem que os índios tinham uma alma, né? Em consideração aos negros, eles atribuíam a teoria de Kant, que diziam que por uma maldição hereditária os negros não tinham a alma e por isso, né, eles estavam aqui na Terra para pagar a sua penitência. Então, a escravização africana ela teve o aval da Igreja e do Estado, tá bom? E também pelo fator da lucratividade com o tráfico. O tráfico de escravos era um negócio extremamente lucrativo, tá bom? A escravização dos africanos não começou no Brasil, ela começou na própria África mesmo, tá bom? Mas era um negócio muito lucrativo. Tanto é que haviam fazendeiros que pagavam valores de fazendas inteiras para pagar uma expedição de escravos, porque eles sabiam que mesmo que muitos escravos morressem, né, na travessia, eles ainda poderiam revendê-los, comprá-los baratos, né, na África, e ainda revendê-los a um valor superior aqui e obter uma grande margem de lucro. Ok? A questão da escravização ela também traz a questão da migração forçada de pessoas, né? A pessoa ela vai ser arrancada do seu meio social, da terra onde ela vive, da sua família, ela vai ser separada, ela vai ser colocada no meio de pessoas que muitas vezes nem falam as mesmas línguas, não têm as mesmas crenças, tá bom? E isso é só o fator cultural, de violência cultural que era imposto ao escravo africano, tá bom? Vamos avançar aqui. Nessa imagem, a gente tem uma relação aqui, ó, dos principais grupos que eram trazidos da África para o Brasil, tá bom? No sistema de tráfico negreiro. E esses principais grupos eles são representados em duas cores aqui. O amarelo são os sudaneses e o rosa são os bantos. Nessas setinhas, vocês vão ver aqui, ó, que só aqui de Cabo Verde que vai para a cidade de São Luís, ok? Os outros, eles vão na sua maioria para a cidade de Olinda, de Salvador e de Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aqui no Rio de Janeiro, em Salvador e em Olinda, cada um tem duas setinhas apontando para eles, né? De todas essas regiões aqui, ó, onde viviam os sudaneses e os bantos, ok? Aqui, gente, eu coloquei aqui no Google Coloquei aqui no Google a distância entre a cidade de Recife e Olinda, tá bom? Vocês vão, não sei se está dando para ver legal aí, mas são 18 minutos de carro. São menos de 10 quilômetros de distância de Recife para Olinda, tá bom? Isso aqui foi um erro eu acredito, um erro do PET, não sei, mas ele poderia ter colocado Recife no lugar de Olinda aqui, tá bom? Vocês vão entender por quê. E aí vem a questão. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas da África na América Latina. Milhões de africanos foram arrancados de seu continente, o que acarretou a desorganização dessas sociedades, de suas tradições e de seus laços familiares.
A partir da análise do mapa, podemos observar que chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África, dentre as quais se destacaram os grupos. Pessoal, para a gente poder andar mais rápido aqui, vamos direto para a resposta. A resposta certa seria a letra D. Grupos de sudaneses e bantus, que no Brasil se concentraram principalmente no Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Tá bom? A gente vê aqui, de acordo com o mapa, que essa aqui seria a resposta certa. Vocês responderam assim ou vocês responderam diferente? Não lembro. Depois você dá uma conferidinha lá, tá bom? Beleza. Vamos avançar aqui. A questão 2. Por aproximadamente 3 séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. Pessoal, esse sistema de plantation, como que funcionava? Era o sistema usado na exploração colonial portuguesa aqui no Brasil. E era basicamente firmado em 3 pilares. O primeiro era o latifúndio, tá bom? Que era uma grande extensão de terra atribuído a uma administração de uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas, tá bom? Daí a gente já vê um resultado de desigualdade social, pois o acesso à terra era limitado somente a essas pessoas escolhidas, tá bom? Primeiro fator, o latifúndio. O segundo fator era a monocultura, ou seja, em todo esse pedaço de terra só seria cultivado um tipo de artigo agrícola, tá bom? E o terceiro fator seria a exportação, ou seja, tudo que é produzido nesse grande pedaço de terra, né, só um artigo que seria produzido nesse grande pedaço de terra, toda a produção seria voltada para a exportação. E a base desse sistema de produção era a mão de obra escrava. E também havia mineração que também usava a mão de obra escrava, pelos fatores que eu disse, né? A interferência da igreja contra a escravização dos indígenas e a questão do lucro no comércio. Ok? E aí vem a pergunta. Sobre esse sistema escravista, é correto afirmar que... Pessoal, a gente tem que considerar que o mais importante fator que levou os negros a serem escravizados não foi somente a interferência da igreja, foi a lucratividade que essa escravização daria, né, à metrópole, a Portugal, ok? Então, não só a metrópole, mas também, né, aos colonos que estavam aqui. Então era um sistema que se retroalimentava, ok? A resposta certa seria a letra B. Favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. Tá certo? Deu para entender, beleza? Beleza. Então vamos lá. Questão 3. O escravizado no Brasil é geralmente representado como dócil, dominado pela força e submisso ao senhor. Porém, muitos historiadores mostram que a resistência dos escravizados aos senhores... Olha para você ver, muito mal escrito isso aqui, gente. Porém, muitos historiadores mostram da resistência dos escravizados aos senhores o medo que os senhores sentiram diante dos quilombos, insurreições, revoltas, atentados e fugas. Olha, esse enunciado aqui está meio bagunçado. Eu não sei se eu li errado. Mas ok, a questão é o seguinte. Descrevam o que eram os quilombos. A resposta que eu coloquei foi a seguinte, pessoal. Quilombos eram comunidades formadas por escravos fugidos das fazendas. Esses lugares se transformam em centros de resistência dos escravos negros que escapavam do trabalho forçado no Brasil. Então o quilombo, gente, era meio que uma sociedade que tinha sua própria organização, tinha sua própria política, tá bom? E ela vivia na clandestinidade, ela era formada na clandestinidade, tá certo? Era formada principalmente por escravos fugidos. Mas também haviam outros grupos também, os grupos mais marginalizados da sociedade estavam diretamente ligados à economia do quilombo, porque o quilombo ele plantava, ele vendia, muitas vezes ele fornecia alimentos até para a cidade, né?
alimentos que acabavam sendo mais baratos do que os produzidos nas fazendas. Então, não só por uma questão de orgulho, como vocês vão ver aqui na questão B, né? Não só por uma questão de orgulho os quilombos eram perseguidos, não. Porque eles também tinham uma produção e eles representavam a possibilidade de uma independência desses negros escravizados. E a questão B é o seguinte: por que a metrópole portuguesa e os senhores combateram os quilombos, as revoltas, os atentados e as fugas dos escravos no período colonial brasileiro? Eu coloquei o seguinte, pessoal: o combate contra tais ações era de fundamental importância para que a ordem colonial não fosse ameaçada, uma vez que o sustento do sistema colonialista dependia diretamente da mão de obra escrava. De tal forma, os combates, as fugas e revoltas se mostravam constantes e indicavam as tensões geradas no interior de um sistema construído a partir da exploração e da desigualdade. Isso aqui seria uma resposta completa, mas vocês não precisavam ter respondido dessa forma, não. Bastava ter respondido assim, ó. A formação de quilombos representa uma ameaça ao sistema, à estrutura do sistema colonial. Já estaria certo, tá bom? Já estaria ótimo. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Semana 2. O tema é escravidão, pacto colonial e produção açucareira. Pacto colonial é um tema que eu acredito que vocês já devem conhecer, né? Como é que funcionava o pacto colonial? Ele era baseado em duas estruturas: a metrópole, que era Portugal, e o Brasil, que era a colônia. E essa estrutura, esse sistema aqui, ele todo era feito para benefício da metrópole, ok? Portugal representava o quê? Representava a metrópole. E ele fornecia à colônia a venda de manufaturas e equipamentos. O que seria essa manufatura? Seria um sapato, uma roupa, alguma coisa que é feito nessas casas de ofício, tá bom? Como é que eu posso dizer? O que deu lugar futuramente às indústrias. Então todo tipo de produto que era produzido em Portugal era vendido para a colônia, ok? A preços caros. E o Brasil, a colônia, não poderia comprar esses produtos de nenhum outro país, somente de Portugal. Então, se o colono que ele precisasse de algum produto, não importa o quão caro fosse, ou ele compraria de Portugal ou ele não teria acesso a esse produto, ok? E o Brasil, ele iria ofertar matéria-prima, ouro, prata e gêneros tropicais, tá certo? Esses gêneros tropicais aqui, ó, que entram dentro do gênero aqui também das especiarias, né? Não vamos nos esquecer a razão que motivou a expansão marítima, ok? Então todos esses produtos que a colônia fornecia para Portugal eram produtos de alta lucratividade dentro do comércio e eram oferecidos, né, muitas vezes a um preço baixíssimo em relação ao preço caro que a colônia pagava pelos produtos de Portugal. Esse era o sistema do sistema colonial, tá bom? A estrutura do sistema colonial. Vamos lá. E aqui vem a questão 1. Assinale a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como um desdobramento da expansão mercantil europeia na época moderna. Ó, aqui a gente tem esse termo aqui, ó, expansão mercantil. O que seria essa expansão mercantil? A gente tem que lembrar do mercantilismo. O mercantilismo, o principal fundamento do mercantilismo, que é essa ideia que começou a surgir na Idade Moderna, né, no fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, ele defende o seguinte: quanto mais ouro uma nação tiver dentro de seu território, mais rica ela é, ok? Hoje em dia, nosso sistema econômico, né, os critérios que como eu posso te explicar? Os critérios que definem uma nação como rica são diferentes, né? Mas nessa época era o mercantilismo que vigorava.
E aqui está perguntando, qual a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como um desdobramento da expansão mercantil europeia na época moderna? A resposta certa seria a C. A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativas foram organizadas para atender aos interesses da política mercantilista europeia. Assim como a gente viu aqui no sistema colonial, né, no sistema do pacto colonial, todo ele funciona, toda a sua estrutura funciona com base em beneficiar a metrópole, ok? Ou seja, para atender aos interesses da política mercantilista europeia, ok? Vamos lá. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Sim. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar aí, tá? Tá. Beleza. Então vamos lá. Questão 2. No Brasil, os escravizados, primeira afirmativa, trabalhavam tanto no campo quanto na cidade, em atividades econômicas variadas. Segunda afirmativa, sofriam castigos em praça pública, determinados por seus senhores. Esses primeiros aqui estão corretos, tá bom? Eles trabalhavam tanto no campo quanto na cidade, porque vamos imaginar, às vezes existia um fazendeiro lá que produzia laranja, né? Essa produção de laranja ela não vai ser exclusivamente como é que eu posso dizer, voltada para o sistema de plantation, mesmo porque a laranja, que é um fruto, né, ou qualquer outro produto assim de consumo rápido, ele perde. Se você for colocar ele num navio para fazer uma travessia, pelo tempo da travessia, né, pelas intempéries que surgem no caminho, ele pode acabar perdendo e chegando na podre do outro lado e perdendo grande parte do seu valor. Então, apesar dos fazendeiros, dos latifundiários produzirem para exportação, eles também produziam alguma coisa para venda interna, ok? E muitas vezes ele tinha os escravos que trabalhavam, né, na produção dessa laranja, como um exemplo aí, ou seja, trabalhavam na zona rural e também levavam essa laranja para vender na cidade. E aqui a 2, sofriam castigos físicos em praça pública, determinados por seus senhores, né? Essa forma aqui de impor um castigo público era uma forma de criar um exemplo assim para inibir os outros escravizados, né, de outras fazendas, todo o sistema, né, toda a classe dos escravizados de se revoltarem. Afirmativa 3. Resistiam de diversas formas, seja praticando suicídio ou seja organizando rebeliões. Também está correto, tá bom, pessoal? O suicídio, por mais estranho que pareça, era uma forma de resistência dos escravos, tá bom? O fazendeiro lá, né, pagava uma alta taxa para aquisição do escravo e o escravo se suicidava, ele tinha um prejuízo. Então, era uma forma de resistência também. Afirmativa 4. Tinham a mesma cultura e religião, já que eram todos provenientes da Angola. Essa aqui já está errada, né? Como a gente viu lá no mapa, os escravizados que vinham para o Brasil, eles vinham de várias partes da África. E a questão 5, afirmativa 5, estavam proibidos pela legislação de efetuar o pagamento por sua alforria. Isso aqui também está errado, tá bom? O negro, se ele conseguisse o dinheiro, ele poderia sim comprar a sua liberdade. Isso principalmente começou a vigorar a partir da época da mineração no Brasil, ok? Então, das afirmações acima, são verdadeiras apenas. A resposta certa seria a letra D, 1, 2 e 3. Beleza? Bora lá. A questão 3 aqui. Observe a imagem. Só dar uma conferida aqui. Beleza. Observe a imagem a seguir. A gente tem aqui, né, uma imagem de um engenho. A gente tem trabalhadores negros na produção aqui da moenda da cana, né? Aqui nessa parte aqui a gente vê a moenda da cana. Vai extrair o caldo, depois vai cozinhá-lo para produzir o açúcar. E aqui vem a questão. Essa ilustração, né, ela ilustra um engenho de açúcar, típica unidade de produção do Nordeste colonial. Com base na imagem e na realidade histórica por ela ilustrada, assinale a alternativa correta. A alternativa correta, pessoal, seria a letra D. A mão de obra utilizada nos engenhos, escrava ou livre,
muitas vezes era formada por trabalhadores especializados. Ok, pessoal, lembra que eu falei que a produção do plantation era toda voltada para a exportação? Sim. Pois é. Essa produção da cana-de-açúcar, ela precisava, né, de alguém que conhecesse com precisão o processo de produção da cana-de-açúcar, do açúcar, né, do açúcar cristal que era vendido. Então, o açúcar era um produto de alto valor. E justamente por isso a qualidade desse açúcar ela era priorizada assim em nível máximo, tá certo? Justamente pelo critério desse produto como um produto de luxo, né? Inclusive tinham fazendeiros que quando iam casar seus filhos, suas filhas, muitas vezes eles pagavam os dotes em sacas de açúcar, né? Então era um produto assim de alto valor no mercado. Avançando aqui mais um pouco, o PET ele traz aqui a última semana, as semanas 3 e 4, ok? Do período joanino. E ele traz aqui essa linha do tempo, ok? Com alguns pontos aqui que como é que deram um contexto para a vinda da família real para o Brasil, né? Que deram as circunstâncias para que a família real tivesse que sair de Portugal para vir para o Brasil. Em 1806 a gente tem um bloqueio continental. O que é esse bloqueio continental, pessoal? Napoleão Bonaparte, né, o imperador da França, ele está em guerra contra a Inglaterra. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar um mapa da Europa aqui pra gente, para mim poder explicar. Vocês estão vendo aí tudo? Não, tá preto agora. Tá preto? Só agora. E agora? Preto. Agora voltou lá na semana 3. Mas aí vocês estão vendo só o slide, né? Aham. Ah, então não vai dar certo não. Eu tava querendo mostrar aqui pra vocês, mas beleza. O que acontece, pessoal? Vou explicar aqui mesmo. Na Europa, depois vocês pesquisam aí o mapa da Europa, vocês vão ver que a Inglaterra ela está à parte, ela é separada, tá bom? Por águas da Europa. Então, assim, para se acessar a Inglaterra, para se fazer comércio com a Inglaterra, ou mesmo para entrar em guerra com a Inglaterra, você tem que fazer o trajeto da água. Você tem que colocar navios na água e chegar até a Inglaterra. Só que nessa época a Inglaterra já tinha se tornado uma grande potência marítima, né? Então ela tinha uma frota naval assim poderosíssima. E para a França isso era complicado, porque essa frota naval ela impedia muito o comércio da França, que também queria entrar nesse processo aí de exploração colonial, né? E, inclusive na Inglaterra, eu não sei se vocês já viram aquele filme Piratas no Caribe, filme antigo pra caramba. Vocês já viram a palavra corsário naquele? Se eu vi, eu não lembro. Mas vocês devem lembrar que no filme, eu não sei se é no 2, eu acredito que é no 2, né? Sem ser o do Pérola Negra lá. No 2 fala que aquele vilão, né, aquele cara que tinha a maldição lá, ele faz um contrato, ele se torna empregado da coroa inglesa. Vocês se lembram? E ele passa a ser chamado de corsário. Qual que é o objetivo da coroa inglesa quando faz isso? Ela assume, a partir de certo momento, que ela vai ser a potência máxima do comércio marítimo no mundo. E a partir de então ela contrata piratas, né, para saquearem qualquer navio que não fosse inglês. Então, assim, todos os outros países estavam sofrendo com os saques desses corsários, que tinham, né, cartas de contrato com a coroa inglesa. Então, assim, para a gente ter só uma noção de quão grande era, né, essa exploração aí do comércio marítimo inglês. Ok? Tá dando para ver aí, beleza? Vamos lá. 1807. Transferência da corte portuguesa para o Brasil. Então a gente tem esse contexto. A França ela queria entrar no comércio marítimo, mas a Inglaterra impedia. A Inglaterra não que ela impedia, mas era um grande obstáculo, né? Por mais e a França estava crescendo muito, gente.
expansão francesa, ela já tinha dominado praticamente todo o ocidente europeu. Só não tinha dominado ainda a Inglaterra, né? E quem tem poder sempre quer ter mais poder. Então chegou o momento que ela declarou guerra à Inglaterra e impôs à Europa esse bloqueio continental. Qualquer nação que fizer comércio com a Inglaterra vai estar declarando guerra automaticamente à França. E a França ela tinha um exército de 600 mil homens muito bem treinados. E Napoleão Bonaparte ele era um cara fera em estratégia militar. Então, assim, as conquistas dele só iam aumentando a fama dele, né? E aí Napoleão começou a mandar cartas para Dom João VI, o rei de Portugal, falando: e aí, Dom João, vamos fazer aqui a aderência ao bloqueio continental, vamos ficar em paz aqui com a França, ou você quer que eu invado Portugal? E Dom João, sempre indeciso, né, fala: não, vamos sim fazer aqui o acordo do bloqueio continental. Aí falava isso e por baixo dos panos estava ali fazendo comércio com a Inglaterra. Mas nem dá para culpar Portugal também, porque Portugal estava devendo até as botas para a Inglaterra. Então não dava para ele cortar suas relações comerciais com a Inglaterra. Então estava aquela sinuca de bico. Ou ele agradava a França e se lascava com a Inglaterra, ou o contrário. Então ele teve a ideia do seguinte: pô, já que eu não consigo enfrentar nenhum nem outro, eu vou transferir a corte portuguesa para o Brasil, que era a maior colônia de Portugal até então. E aí veio uma frota de caravelas, né, com milhares de pessoas para o Brasil. Toda a família real portuguesa, todos os empregados, né, grande parte da classe nobre veio, todo mundo para o Brasil. E isso mudou completamente a estrutura social do Brasil, ok? Em 1808, a gente tem a abertura dos portos às nações amigas. É a primeira coisa que Dom João faz. Quando ele chega no Brasil, ele quebra aquele pacto colonial, né, que a gente falou, e ele diz que o Brasil, a partir de agora, vai poder receber produtos não só de Portugal, mas também de outros países, países amigos, países aliados a Portugal, principalmente a Inglaterra, tá bom? Tanto é assim, gente, que se via mais produtos ingleses circulando aqui na época do período joanino do que produtos portugueses, tá bom? Em 1815, a gente tem a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, tá certo? Então o Brasil ele deixou de ser uma colônia, deixou de ser um território de exploração, passou a ser parte de Portugal, passou a ser um estado anexado a Portugal, não somente uma terra onde Portugal fazia exploração, tá bom? Em 1820, a gente tem a Revolução Liberal do Porto. E antes da gente chegar aqui, ó, de 1815 a 1820, aconteceram algumas coisas que tem que ser pensadas. Primeiro é que Napoleão caiu, ok? Ele tinha deixado o irmão dele governando o território invadido de Portugal, da Península Ibérica, né? Só que as revoltas da população, as revoltas da população portuguesa, ele não conseguiu manter o domínio sobre aquele território, tá certo? E acabou sendo expulso. E aí Portugal ficou livre dos seus opressores, mas também não tinha rei. O rei estava no Brasil. Então eles fizeram essa chamada Revolução Liberal do Porto aqui, ó. E por que é chamada de liberal? Porque eles não queriam que o rei voltasse, eles queriam que o rei voltasse, mas eles não queriam que o rei voltasse como um rei absolutista. Eles não queriam que o rei voltasse com todo o poder na sua mão. Eles queriam que o rei assinasse uma constituição, ok? E em 1820, devido a tantas pressões, né, inclusive ameaçado de ser cortado do reino de Portugal, o que consequentemente levaria Portugal a entrar em guerra com o Brasil, Dom João resolve voltar para Portugal em 1820, tá bom? E ele deixa o seu filho, Dom Pedro I, como governante máximo aqui da nação, enquanto ele vai embora para Portugal. Em 1822, acontece a proclamação da independência do Brasil. Temos que pensar o seguinte:
Com a elevação do Brasil a um estado de Portugal, o Brasil deixou de ser colônia, ele passou a ser um estado de Portugal. Isso foi bom para quem? Para os produtores, né? Os produtores, os latifundiários, né? A elite do Brasil. Eles lucraram muito com essa situação. E uma das reivindicações da Revolução Liberal do Porto era fazer com que o Brasil voltasse a ser uma colônia. E aí, Dom Pedro I tinha essa sinuca de bico novamente. Ou ele agradava as elites do Brasil, né? Ou ele agradava Portugal, que queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Em 1822, ele opta por agradar as elites, né? Não porque ele era apaixonado pelo Brasil. A gente tem que pensar também que por uma questão de inteligência. Ele não estava em Portugal, ele estava no Brasil. Se ele, vamos supor, voltasse o Brasil ao status de colônia, quem garante que ele não seria assassinado aí por essas elites, né? Então, ele declara a independência do Brasil em 1822. Beleza? Então vamos lá. Tá dando para entender aí, beleza, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. Vamos lá, questão 1. A invasão da Península Ibérica pelas forças de Napoleão Bonaparte levou a coroa portuguesa, apoiada pela Inglaterra, a deixar Lisboa e instalar-se no Rio de Janeiro. Tal decisão teve desdobramentos notáveis para o Brasil. Entre eles, a alternativa certa seria a letra D, tá bom? A abertura dos portos brasileiros às outras nações, a assinatura de acordos comerciais favoráveis aos ingleses e a instalação da imprensa régia. Né? Como eu disse, né, os ingleses eles lucraram bastante com a vinda da família real, né, para o Brasil, e quando o Dom João VI chegou aqui, ele também fez a instalação da imprensa régia. Okay? A imprensa régia é o jornal da coroa. Beleza? Vamos lá. Questão 2. A emancipação política do Brasil deu-se no contexto de insatisfações portuguesas diante da atitude protelária de Dom João VI. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815 provocou descontentamentos posteriores, até que a solução encontrada envolveu o retorno da corte para Portugal em 1821. Sobre a temática, assinale a afirmativa correta. A afirmativa correta seria a letra D. Dom Pedro I, na condição de príncipe regente, atendeu aos clamores populares e decidiu desobedecer a convocação das Cortes de Lisboa em manifestação pública no Rio de Janeiro, no dia 9 de janeiro de 1822. Foi o dia do fico. Tá bom, pessoal? Portugal queria que Dom Pedro voltasse para Portugal e que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Mas sobre essa pressão das elites do Brasil, né, ele faz essa declaração pública que não vai voltar para Portugal, que vai ficar no Brasil. E pouco tempo depois ele declara a independência. Tá bom? Vamos lá. Questão 3. Os versos populares a seguir, do tempo em que a corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro, eram uma alusão à corrupção das elites econômicas e políticas da época. O que diz os versos, pessoal? Quem furta pouco é ladrão. Quem furta muito é barão. Quem mais furta e esconde, passa de barão a visconde. Ou seja, pessoal, a pessoa que furta pouco, que não tem condição de furtar, né, grandes quantidades, ela é considerada ladrão. E essa pessoa que furta muito aqui e é barão, está se referindo às elites brasileiras, tá bom? Porque todo tipo de acordo escuso era feito por baixo dos panos, né? E isso inclusive se tornava um fator, um critério aí para a ascensão social dentro da economia imperial brasileira, né? Tanto colonial quanto imperial, principalmente imperial.
E aqui, quem mais furta e esconde, ou seja, quem consegue roubar mais e manter o seu roubo escondido, manter o seu roubo longe das vistas, né? Ele passa de varão a visconde. Ou seja, quanto mais o sujeito ele tem perícia em roubar e não ser pego, mais ele tem a chance de crescer na vida. Ok? E aí vem a questão, a letra A. Como eram as ações das elites econômicas e políticas no Brasil, de acordo com os versos acima? O que eu respondi aqui? Segundo os versos acima, a corrupção já era algo recorrente no tempo em que a corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro. Os versos apontam, inclusive, que o exercício da corrupção, quando feito em sigilo, poderia ser um fator determinante para a ascensão social, política e financeira no contexto nacional do período. Ok? E aqui vem as últimas questões. A letra B. De que forma os brasileiros têm reagido à corrupção em nossa história? Essa aqui é uma questão de cunho pessoal, tá bom? Você vai dar a sua resposta. Mas uma sugestão seria: é difícil generalizar, mas as instituições têm procurado ser intolerantes à corrupção, criando mecanismos para puni-la quando acontece. E a letra C, que também é de cunho pessoal, mas eu dei uma sugestão aqui, ó. Pesquise denúncias de corrupção na história recente do Brasil e crie uma campanha de combate à corrupção. Ok? Você vai pesquisar aí alguma denúncia de corrupção e fazer tipo uma manchete, tá bom? Ao seu critério, à sua vontade. Eu coloquei aqui só como um exemplo aqui que poderia ser usado. Uma possível resposta: o mensalão e o escândalo da Petrobras, e várias denúncias envolvendo os ministros do atual governo e até mesmo seus filhos. Tá bom? E aqui a gente finaliza a correção das 4 primeiras semanas. Tem alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Não. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado aí e até a próxima aula. Valeu? Valeu. 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 Estão liberados.